Bom, irmãos, então nós vamos continuar com o tema do mês, que é não despreze o Espírito. A gente fez um louvor agora, né, antes desse último, que fala assim, que tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, a minha paixão, minha canção e o meu louvor. É tão profundo isso, né? Você fala assim, és o meu dono. É o Deus da minha salvação. E aí você pensar assim, que por um momento você pode desprezar esse Deus que te deu tudo o que você precisava, porque a partir do momento que você recebeu o milagre da salvação, nós não precisaríamos de mais nada, né? Então, tudo que Deus dá é o que Ele acrescenta em nossas vidas por amor e pela graça, né? Então, esse mês, nós ouvimos uma série de devocionais, né? Ouvimos as pregações aqui, falar sobre esse assunto tão importante, né? E que fala sobre essa paquera, esse flerte da igreja e da ciência, né? Que ocorre naturalmente, mas que traz consequências, né, para nós. E ainda os irmãos também apresentaram fatos bíblicos, histórias, nos incentivaram a ler sobre a primeira igreja, olhar para essa história, aprender lições sobre o quanto o Espírito Santo é essencial nas nossas vidas e para que nós estejamos aqui como igreja. Ele é essencial, né? E aí nós aprendemos que a igreja, ela nada tem a ver com o esforço humano. Nada tem a ver com o esforço humano. Porque imaginem só, tanto tempo se passou, mais de 2000 anos se passaram, e tantas coisas aconteceram, tantas descobertas, que nós entendemos que seja pelo esforço humano, e a igreja ela permanece. E nós entendemos que se fosse pelo esforço do homem, ela não estaria de pé, né? Ela depende totalmente do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem empodera a igreja para que ela seja testemunha viva nos dias de hoje. Imagine quantos confrontos no decorrer desses anos todos a igreja teve. Nós sabemos disso, né? Nós já falamos várias vezes sobre isso aqui. Falamos sobre a palavra de Deus, o quanto ela é contestada. Quanto querem provar que a Bíblia... mas a Bíblia foi escrita por homens. Mas a Bíblia não pode ser a palavra de Deus, porque foi o homem que foi lá e escreveu. E ainda assim, ela permanece viva. Você abre a palavra de Deus, você lê, e ela se revela a você. E isso é uma ação do Espírito Santo. Não depende do nosso esforço. É somente pelo Espírito Santo. E nós, testemunhas vivas, mesmo com todos os defeitos, todas as dificuldades, nós entendemos que não somos perfeitos, mas fomos convidados a trilhar um caminho de santidade. E nós aprendemos isso, que santidade não é ser perfeito, mas é ter vontade de seguir o que Cristo pediu para que eu seguisse. Para trilhar nesse caminho, para tentar ser melhor. Porque, afinal de contas, a nossa plenitude não está aqui, né? Nós teremos a nossa plenitude na glória com Jesus. Amém? Bom, eu gostaria de ler com vocês em João, no capítulo 14, o versículo 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. E depois, mais um pouquinho na frente, João 16, versículo 13. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. E não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco, e já não me verão. Um pouco mais, e me verão de novo. Amém. Glória a Deus. Quem é o Espírito Santo? Como eu posso ouvir a voz do Espírito Santo? Como eu posso fazê-lo essencial na minha vida? Não é algo tão simples, né? Na nossa cabeça, nessa caixinha quadrada, né? Não é algo tão simples. Mas eu posso afirmar a você que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E como pessoa, ele se entristece, ele fica alegre. E ele é Deus, né? Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, porque ele é Deus, né? E aí, qual que é a função do Espírito Santo? A função do Espírito Santo, ele é uma bússola, né? Então, ele nos orienta, ele nos guia, ele nos ensina. E aí, as pessoas, a voz do mundão, vem falar do Espírito Santo. Até o Moisés usou esse exemplo na semana passada, né? É uma brisa, é um vento, né? São analogias que a gente usa para interpretar, porque é algo que você sente, mas não vê, né? Mas pessoas, elas tendem a dizer que o Espírito Santo, ele é uma força, o universo, a energia, né? Isso são as palavras que, com o passar dos anos, as pessoas vão modernizando as coisas e vão falando para tentar ser atual, né? E aí, quando a gente fala de força e energia, não combina com o Espírito Santo. Porque você tem como mentir para a força ou mentir para uma energia? Não tem como, né? Tem como você enganar a força ou a energia? Nem o Espírito Santo tem. Mas, assim, a energia, a força, ela não é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Então, quando a gente ignora o Espírito Santo, a gente está invalidando ele. Você já foi invalidado? Você já teve esse sentimento? Eu já tive esse sentimento. Já tive esse sentimento no meu trabalho. Já tive esse sentimento no meu convívio pessoal, com pessoas, com amigos. Porque as pessoas acham que te conhecem profundamente. E às vezes não conhece. Então, às vezes, você faz algo que talvez só uma pessoa com diploma faria. Vamos usar esse exemplo, vai. A pessoa que tem um diploma, ela é habilitada para fazer tal coisa. E aí você, por ser curioso, por ir atrás, por aprender, ganhar experiência, faz a mesma coisa que a pessoa que tem o diploma faz. Só que aquele que está de fora olha e fala assim, não confio, porque a Viviane não tem aquele diploma.
Então, será que ela sabe o que ela está fazendo? E aí você se sente invalidado. Fala, nossa, todo o meu esforço, eu não tenho diploma, mas eu corri atrás, eu estudei, eu aprendi, mas estão invalidando o meu esforço. É um sentimento muito ruim. Ou então, irmãos, eu já falei isso aqui algumas vezes, grande parte do meu tempo de pesquisas, de páginas que eu sigo, de leitura, são sobre as crianças. Porque é o meu chamado, é o meu trabalho, é o meu ministério. Então, eu busco saber, né? E eu convivo com crianças, e eu tenho essa responsabilidade com crianças. Mas, às vezes, você opina, você fala alguma coisa, e alguém pode falar assim, mas ela não é mãe. Ela não sabe exatamente o que ela está falando. E aí a pessoa vai, procura um profissional, uma psicóloga, ou a própria experiência como mãe, mostra isso para ela e fala, olha, eu descobri que é assim, é assado e tal. Aí você fala, sério? Foi exatamente o que eu disse. Mas a pessoa te invalidou, porque ela não te conhece profundamente. Ela não sabe da sua intenção. E, infelizmente, nós fazemos isso com o Espírito Santo. Às vezes, a gente invalida o Espírito Santo, desprezando o que ele mostra, desprezando o que ele fala, dando ouvido para outras vozes. Porque é moderno, porque é atual, porque a galera está nessa. E eu também vou. E eu acabo invalidando aquilo que o Espírito Santo está me demonstrando. E ele se entristece. Fica triste comigo. E, às vezes, eu nem percebo. Às vezes, você sente puxão de orelha. Aí você fala, opa, ele está comigo. Mas, às vezes, a gente faz isso, né? Invalida o Espírito Santo. Antes de Cristo, no Antigo Testamento, nós vemos o Espírito falar com profetas, sacerdotes. Não era para todo mundo, né? Era uma coisa bem reservada. Mas Cristo nos trouxe essa oportunidade. Né? E conforme eu li aqui, ele subiu ao céu e deixou o Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso companheiro, até que ele volte novamente. Então, Jesus nos deu essa oportunidade. Então, nós entendemos que o Espírito Santo, hoje, ele habita no coração de todos, de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Então, essa oportunidade foi aberta a nós. E se você crê em Cristo Jesus, o Espírito Santo faz morada em você. Amém? E aí, até nisso, o mundão quer te pôr dúvida. Até nisso, o pessoal quer te colocar em dúvida. Será que o Espírito Santo está mesmo em mim? Eu aceitei Jesus, desci as águas, e eu ainda me pergunto, será que o Espírito Santo está em mim? Ou eu oro falando, Espírito Santo, me visita, mas será que ele já não está em você? Vou contar outra experiência que eu tive. Na minha adolescência, eu tive uma experiência, logo depois que eu me batizei, e eu senti, assim, a presença, a gente estava num momento de oração, era uma vigília, e eu senti a presença do Espírito Santo muito forte. Era muito forte. Sabe aquela coisa que te consome por inteiro? Era uma alegria. Eu sabia que era o Espírito Santo. Eu sabia.
E aí eu fiquei muito feliz, eu dava muita glória a Deus. Nossa, eu fiquei muito feliz, porque realmente quando você sente essa presença tão forte dentro de você, é inexplicável. E dá vontade de você sair falando para todo mundo, né? E aí, eu dividia isso com os meus amigos, né? Com os meus irmãos da igreja. Só que aí, cada um teve uma experiência diferente aquele dia, né? E é engraçado como a maioria teve uma experiência parecida. E a minha tinha sido diferente. Aí eu falava, mas por que a minha foi diferente? Você fica pensando, né? E aí, algumas pessoas colocavam dúvida no meu coração. Ah, mas eu acho que você estava emocionada. Era muita emoção, era muita... Só que, assim, no fundo, eu tinha certeza. Eu saí daquele lugar com a certeza que eu tinha sido preenchida. Mas as pessoas colocaram dúvida no meu coração, porque a minha experiência não era igual. Irmãos, quantas vezes a gente se compara com outras pessoas, achando que o Espírito Santo tem que falar igual comigo, com a Bruna, com a Simone, com a Andressa. Só que eu estou falando de um Deus que me olha como indivíduo. Ele sabe quem é a Viviane. Por que ele vai falar com a Viviane igual ele fala com todo mundo? Por que eu tenho que dar as mesmas coisas para todo mundo? Deus não nos chama, cada um, para um propósito, né, para uma missão diferente? O meu ministério é com as crianças. De repente, o seu ministério é outro. O seu ministério é com louvor, né, Leise? Então, Deus chama cada um para uma coisa. Então, Ele te olha como um indivíduo, Ele vê cada um na sua essência. E, às vezes, a gente se questiona, por que eu não sou igual fulano? Igual eu brinco com Moisés. Cara, o dia que eu falar igual a você, eu estou assim, ó, realizada. Mas é mentira, né? Eu nunca vou falar igual a ele, porque eu não sou ele. Eu tenho o meu jeito, e foi Deus que me fez assim. E aí, quando a gente se propõe a descobrir isso, se autoconhecer... Olha, irmãos, eu vou falar para vocês, é uma experiência difícil, às vezes dói, mas a gente precisa se conhecer no nosso profundo. Entender o nosso temperamento, a nossa personalidade. É difícil você falar sobre os seus defeitos. Só que olha que engraçado. Quando eu comecei essa busca de conhecer sobre o meu temperamento, porque eu queria melhorar. Eu quero melhorar muitas coisas. E o nosso temperamento, ele é uma mescla de qualidades e defeitos, né? Onde a gente tem que buscar esse amadurecimento em Cristo, né? Para que nós, como essência, possamos servir a Deus com transparência, clareza e com dedicação, né? E aí, quando você descobre os seus defeitos, você fala, ai, como eu vou mudar isso? E às vezes dói, você fala, eu sou essa pessoa. Lá no meu íntimo, eu sou essa pessoa. E dói, né? E aí você fica tentando buscar alternativas, e você descobre que é só realmente o Espírito Santo que pode te ajudar a mudar, né? E a gente cai nessas armadilhas achando que vai conduzir o Espírito Santo através de rituais, de listinhas, né? Passo 1, passo 2, passo 3. Então, você terá o Espírito Santo. A gente vai seguindo essas coisas, se perdendo lá no meio do caminho.
Sendo que o Espírito Santo, agora eu vou usar a analogia, ele é como um vento. Você não vê para onde ele vai, você não vê exatamente para onde ele vai te levar. Mas ele vai, porque ele tem poder para isso, né? Então, nós devemos buscar intimidade com ele no nosso dia a dia, para ouvir essa voz que às vezes fica tão sufocada com tantas coisas que você absorve no decorrer do seu dia a dia, da sua semana. Às vezes você está aqui todo domingo e você é preenchido, e você louva, você chora, você se entrega e é isso. E aí vai passando os dias, na segunda-feira você ainda está lembrando, vai cantarolando um louvor que tocou no domingo. Aí na terça, você já, ai meu Deus, eu tenho isso para fazer essa semana, e vai se perdendo no meio do caminho. E esqueceu daquilo que você recebeu no domingo. Aí quando é sábado, amanhã é domingo, vou para a igreja, nossa. E aí fica nesse ciclo. E na realidade, para você ter intimidade com o Espírito, você precisa estar com Ele todo o tempo. É uma convivência diária. Então, tem que fazer o seu devocional, tem que orar. Por quê? Porque esse é o passo 1 para... Não, não é isso. É porque eu preciso falar com Ele. Eu preciso agradecer, eu preciso pedir, e preciso entender que nada está no controle das minhas mãos. Está só com Ele. Amém? Lá em Mateus, no capítulo 22, tem uma passagem onde os saduceus, eles estavam questionando Jesus, né? Aquele povo querendo fazer as pegadinhas com Jesus. Justo com Jesus, né? E aí eles estavam falando a respeito de ressurreição e questionando. E eles se diziam muito conhecedores da palavra, porque eles tinham um Pentateuco. E a gente lê, a gente conhece, a gente sabe, então vamos pegar Jesus. Só que Jesus, ele sabia no íntimo que nem isso eles conheciam. Nem isso eles sabiam. E aí, num determinado momento, Jesus fala assim para eles: errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, vocês enganam-se a si mesmos, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, nós, temos uma ferramenta, a nossa espada. É isso aqui. Tudo o que nós precisamos está aqui. Mas eu preciso conhecer de verdade isso aqui. Eu não posso simplesmente passar, ler como um livro qualquer, sem envolvimento nenhum, sem importância, sem cuidado, sem orar. A gente precisa ter essa intimidade com a palavra de Deus, porque é através dela que o Espírito Santo se revela a nós. Quando a gente ouve um texto que já foi falado tantas vezes, e num dia, um belo dia, ele fala diferente com você, significa que essa palavra é viva. E que a cada dia, ela vai te atingir de uma forma diferente. Amém? A falta dessa intimidade nos traz dificuldade em filtrar aquilo que estamos ouvindo e caímos em armadilhas. E sem perceber, desprezamos o Espírito, deixando ele de lado em nossas decisões e se perdendo em meio aos nossos pecados. E pior, a gente acha
que está fazendo tudo em nome de Deus. Quantas vezes você já ouviu alguém citar a palavra de Deus e aí, de repente, no meio do caminho, você faz assim: opa, tem um ruído aí. Tem um ruído aí nesse meio dessa citação aí, eu não estou concordando muito. Mas por que você tem esse filtro? Porque você tem intimidade com a palavra de Deus, né? E aí a gente vê pessoas que estão sinceramente erradas. Estão sinceramente erradas. É aquilo que ela acredita, é aquilo que ela aprendeu. Mas será que ela buscou se aprofundar? E às vezes a gente fala algumas coisas sinceramente errados, achando que está tudo certo, eu estou fazendo em nome de Deus, mas você está matando o seu irmão, mas eu estou fazendo em nome de Deus. Mas falta o conhecimento, falta a intimidade, falta ouvir a voz do Espírito Santo. Quando a gente vê a história de Saulo, ele era sinceramente errado, né? Ele acreditava naquilo que ele estava fazendo. Não, eu tenho que perseguir os cristãos. Está errado. Eu vou atrás, eu vou matar, em nome de Deus. Ele achava que aquilo era certo. Até que Jesus falou com ele, ele conheceu a verdade e ele falou, opa. Ele mudou quem ele era, a essência dele? Não, ele não mudou. Porque ele tinha paixão, ele tinha pressa em tudo que ele fazia. E aí, quando Jesus se revelou a ele entendeu a verdade, então ele serviu. E hoje nós somos gratos ao apóstolo Paulo, né, por tudo que ele fez. Então, não se deixe enganar por essas vozes. Não confie no homem. Abra sua Bíblia. Busque a sua intimidade com Deus. Busque ouvir a voz do Espírito. Não despreze o Espírito. Não ignore a presença dele no seu dia a dia. Para que você não erre de bobeira. Para que você não caia em armadilhas. Para que você não ache que tudo é para Deus e está tudo bem. Esteja atento, irmãos. Estejam atentos. Busquem essa intimidade. Sem ela, não tem como a gente seguir em frente. Senão a gente cai em buracos aí de bobeira, né? E Jesus, então, nos alertou sobre isso. Vai atrás, conheça essa palavra. Você erra porque você não vai atrás, você não lê. Nós, seres humanos, corrompidos, cheios de defeitos, nós não temos motivação nenhuma para vencer o pecado, senão pelo Espírito Santo. O pecado, nós nascemos pecadores, né? Então, o pecado, ele vem sorrateiramente, né? Nós somos tendenciosos a isso. E muitas vezes a gente tem dificuldades em vencer o pecado sozinhos. E realmente não tem como. A gente tem essa dificuldade, a gente não tem motivação nenhuma para vencer o pecado, porque muitas vezes nós somos cutucados com aquilo que a gente tem vontade, que a gente quer fazer, porque é da nossa natureza, e aí é somente o Espírito Santo que vai nos conduzir, nos auxiliar e nos dar força para entender a vontade de Deus e desviar do caminho do pecado. Vamos ler de novo, lá em João 14, versículo 26.
Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Vocês lembram de uma história que eu contei aqui de uma criança que foi brincar na casa do amiguinho? E na casa dele tinha um jogo de videogame que ele não podia jogar porque ele era para adolescente e ele era uma criança de 8, 9 anos. E a mãe dele já tinha falado, não é para você jogar esse jogo porque traz a má influência para a criança. E aí ele foi para a casa do amiguinho e na casa do amiguinho todo mundo ia jogar o jogo que a mãe dele falou que não era para jogar. Ele lembrou do que a mãe dele disse. E ele não quis jogar. Ele ficou com a mãe do amiguinho. Olha, tia, eu vou te ajudar aqui. Ah, mas você não vai jogar? Não, minha mãe falou que eu não posso jogar. Mas está todo mundo jogando. Mas a minha mãe falou. E aí ele ficou com ela. E depois ela foi e conversou com a mãe dele e falou, nossa, que incrível, né? Tão obediente. Será que essa mãe, ela só falou naquele dia antes dele sair de casa? Olha, aquele jogo lá você não vai jogar, tá bom? Ela fala todo dia. Ela explica todo dia. Por quê? Porque sim, por que não? Vai por aqui, vai por ali. Ele confia no que a mãe dele diz. Ele ouve o que a mãe dele diz. Mas porque todos os dias a mãe dele diz. Não é você acordar e... hoje eu tenho uma entrevista de emprego. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Ver a palavra que Deus tem para mim. Legal. Deus, vou fazer uma oração aqui, me ajuda. Só naquele dia... Nós temos que ter uma vida de comunhão com Deus. O Espírito Santo habita em você. Como você pode passar tantos dias sem falar com Ele? Como você pode passar tantos dias sem abrir a palavra de Deus e ver que ela está sendo revelada para você? Te trazendo vida, respostas, esperança. Como? Não despreze o Espírito, irmãos. Ele está em você. Ele quer falar com você todos os dias. Mesmo quando você está cansado. Mesmo quando você acha que nada pode acontecer. Você está perdido. Você não sabe direito quem você é. Você não se entende. Irmãos, eu conversei isso ontem com a Gisele. Conversei com a minha tia também. O encontro de mulheres que a gente teve agora no começo do mês foi tão especial, falou sobre um assunto tão importante. E era o que era, não, é o que eu estou vivendo e o Espírito Santo está me ajudando a mudar isso. Eu não conseguia enxergar as minhas qualidades. Simplesmente. Quem é você? O que você sabe? Eu só estava olhando para os meus defeitos. Acho que essa busca, né, de se conhecer, eu enfatizei tanto os meus defeitos que eu só estava olhando para os meus defeitos. Você precisa mudar isso, você precisa fazer isso, você precisa isso. Tá, e as suas qualidades? Irmãos, isso é de verdade. De verdade mesmo. Sabe o que é você não conseguir se enxergar? Tipo, eu perdi uma Viviane ali no meio do caminho e eu, não sei onde ela foi parar. E aí eu não consigo reconhecer as minhas qualidades. Olha que ruim. E eu vou pedir ajuda para quem? Você bate cabeça um montão de vezes.
Porque, principalmente, eu sou controladora. Há um defeito. Eu sou controladora. E aí eu acho que eu vou achar solução para tudo. Eu vou. Até o último dia eu acho uma solução. Eu acho uma solução. Só que tem coisa, gente, que não está na nossa mão. Não está no meu controle. Não, senhora, você não está no controle. E aí o Espírito Santo me mostra o quê? Ok, tudo bem. Que bom que você não está no controle. Porque senão você ia fazer tudo errado. Eu não quero que você vá por ali. Eu não quero que você faça isso aqui. Então, é só Ele para nos mostrar. Para você se sentir valorizado. Não, Deus realmente, Ele me olha como indivíduo. Eu sou especial para Ele. Ele me ama. Ele é meu dono. Ele sabe quem eu sou. E é Ele que vai me ajudar a enxergar isso que eu não estou enxergando. E continuar a fazer o que Ele me chamou para fazer. Amém? E eu estou nessa busca. E você também pode buscar, que Deus vai te mostrar. Eu creio em nome de Jesus. Ele vai nos mostrar, Ele vai nos conduzir. Reconhecer que você não sabe nada é bom. Mas se colocar lá embaixo do tapete, não é bom. Você tem um Deus que te amou de tal forma que entregou o Filho dele para morrer por você. Você vai invalidar o sacrifício na cruz porque você está chateado? Porque você se sente incapaz? Porque você fez algo errado? Peça perdão, vai atrás, lê a palavra, vai orar, pede ajuda. Não se conforme. Não se conforme. O Espírito Santo quer transformar a sua vida. Não se conforme. Não despreze a voz do Espírito Santo. Ele fala com você todos os dias. Vocês conhecem a história de Sansão, certo? Todo mundo conhece a história de Sansão. O cabeludão, fortão. E a história de Sansão, lendo sobre a história de Sansão, a gente tem uma lição importante, né? Do quanto a gente sofre quando a gente se afasta do Espírito Santo. Como é sofrido, como é destruidor, como o castelo desmorona. Tudo que você foi construindo ali faz assim, blá. E aí, a gente conhecendo a história de Sansão, ele era um separado, né? Como que é mesmo, gente? Nazireu, né? Nazireu. Ele era separado. Ele era diferente. A vida dele tinha que ser dedicada a Deus. E aí, ele mentiu. Ele se envolveu com pessoas que não era para ele se envolver. Fez tudo errado. Tudo errado. Confiou em pessoas que não deveria ter confiado. E aí, a gente conhece a história assim. Cortaram seus cabelos e ele perdeu a sua força. Foi só porque cortou o cabelo? Não, né, gente? Não foi só porque cortou o cabelo. Então, a gente vê que na vida de Sansão, ele foi perdendo a comunhão. Ele foi se afastando do Espírito Santo. O Espírito Santo estava nele. Naquela época, ele não estava dentro de todo mundo, mas ele se apossava das pessoas e ele era forte. Ele era forte, ele enfrentava
animais e tal, e todo mundo tinha medo. Só que aos poucos ele foi se afastando, fechando os ouvidos para o Espírito Santo. E o fato de cortar o cabelo foi só um fato. Na verdade, ele já tinha perdido o Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo. E aí é aquilo que vocês já conhecem, né? Teve seus olhos arrancados. Ele sofreu muito, muito. E ainda assim, antes da sua morte, ele clamou. E Deus usou ele mais uma vez. Irmãos, nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Sabe aquilo que a sua mãe fala? Você não é todo mundo. É verdade. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Nós temos o Espírito Santo e nós temos sim que ser diferente. Mas, poxa vida, como é difícil para um jovem, para um adolescente ser diferente. Eu já fui jovem, eu já fui adolescente. Eu sei o que é isso. Você quer buscar um grupo, se identificar. Você quer estar com a galera, quer estar com as pessoas que pensam igual a você. Quando alguém te olha assim, você é crente? Aí você fica assim, sou. Ou fala, não, eu vou numa igreja lá. De vez em quando eu vou com a minha mãe. Né? Acontece. Mas, nós, como cristãos, nós temos que incentivar os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, terem suas próprias experiências com o Espírito Santo. Só que não adianta você chegar e falar assim, olha, você precisa ler a Bíblia aqui, você precisa fazer assim. Se você não faz, se você não está com ele, abra a Bíblia junto com seu filho, ore com ele, incentive, conte suas experiências. Mas ele é um bebê. Sim, ele é um bebê. Mas um bebê que bate, que mostra a língua, que te responde, que fala não na sua cara. Então, ele já está aprendendo algumas coisas e você vai corrigindo. E apresente a palavra de Deus para ele. Ensina ele a orar. Gente, a coisa mais gostosa que tem é você ver uma criança, um bebezinho orando. Papai do céu, obrigada, amém. É lindo. Isso está enraizado no coração dele. E ele não vai esquecer. Então, uma rotina diária, né? Faça um devocional com seu filho. Faça junto com ele. Ele não sabe fazer sozinho? Faça junto com ele. Olha, vamos ler essa passagem? Olha, tem a revista Pais dos Juniores. A revista dos Juniores, elas têm a atividade da semana. E a instrução é que você faça uma atividade cada dia, porque ela tem leitura da palavra, oração e o registro. Isso é um devocional. É um devocional, mas ele precisa praticar. Ele precisa praticar todos os dias. Porque se você não faz o devocional com seu filho, ele vai fazer o devocional no YouTube. Olha que legal. Ele vai lá ver os monstrinhos. Gente, tem uns desenhos que eu olho e falo assim... A gente sabe qual é a finalidade, né? Porque a gente vê além do que as crianças veem. Uns desenhos, é um urso que tem um dente assim, que mata os humanos e que daqui a pouco a criança está rolando no chão, batendo, eu vou matar, eu vou... É o que ela consome. Como você quer que ela pense diferente? Como você quer que ela conheça o Espírito Santo? Você acha que você não pode falar do Espírito Santo para seu filho? Você acha que ele não pode ter experiência com o Espírito Santo? Você está enganado. O seu filho pode ter experiências com o Espírito Santo.
O Espírito Santo também está com ele. Só que você precisa incentivar. Você precisa fazer com que ele leia a palavra também, com que ele louve com você, com que ele viva. Irmãos, precisa viver isso. A gente não tem como falar, não tem como sentir daquilo que você não vive. Precisa viver. O seu filho precisa viver essa experiência, precisa entender quem é Deus, precisa entender quem é o Espírito Santo, para que ele se desenvolva, para que ele cresça. Amém? Então, nós somos diferentes. Eu sou diferente, porque eu tenho o Espírito Santo. Amém? Você é diferente? Sim, amém. Eu sou diferente. Diferentão? Diferentão. Fazer o quê? Tem orgulho de ser diferente. Tem orgulho de ser separado. Ele te salvou. Amém? Vamos ler em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o que você quer? Nem sempre, mas ela é boa e perfeita. Amém? Amém. Não se amoldem, irmãos. O mundo, ele quer ditar modas, jeitos. A igreja assim, a igreja assado, porque aqui é mais legal. E a gente faz um negócio diferente. Legal, mas precisa ter Deus no meio. Precisa ter Espírito Santo ali, movendo, fazendo, acontecendo. Porque se não tiver, não adianta nada. Ela é só mais um padrão, é só mais uma moda. E vai passar. Vai passar. Então, não se conformem com o que o mundo quer trazer para vocês, para o filho de vocês. Não se conformem. Está nos detalhes, nas pequenas coisas. Estejam atentos à voz do Espírito Santo. Estejam de olho, acompanhem de perto. Abram seus ouvidos e ouçam o que o Espírito Santo tem a dizer. Amém? Vamos ler em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 7 e 8. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando ao homem, mas a Deus, que lhes dá o Espírito Santo. Quantos de nós nos deixamos nos envolver, dar aquela pisadinha assim, só vou pisar aqui um pouquinho, achando que é forte, que vai dar conta, que está tudo bem. Mas eu vou lá só uma vez. Daqui a pouco eu volto. E aí, quando você acha que está fortão, quando você acha que está abafando, falando assim, nossa, eu sou cheio do Espírito Santo, estou me sentindo um super crente. É aí que você leva o maior tombo da vida, né? Quando você acha que você está forte, é aí que você está fraco.
Porque você, na sua cabeça, no seu entendimento, na sua capacidade, você acha que está bem. Só que você está esquecendo de ouvir a voz do Espírito. Você está prestando atenção só na sua capacidade. E aí o tombo é feio. É muito feio. Então, estejam atentos à voz do Espírito. Não achem que você pode tudo. Você não sabe tudo. A gente tem que estar sempre disposto a ouvir, a aprender, a aconselhar uns aos outros. Irmãos, vocês têm um amigo, fora o Espírito Santo, um irmão aqui de carne e osso, que você pode contar com ele e falar com ele, olha, eu estou passando por esse perrengue. E ele olha para você, ele não te julga. Ele fala, eu vou orar com você. Vocês têm esse amigo? É muito importante ter esse amigo. E eu espero de verdade, em nome de Jesus, que você seja esse amigo. Porque as pessoas precisam desse tipo de amigo. Que não aponta, mas que ora com você. Que te ajuda. Que fala assim, olha, lá na palavra de Deus, fala assim, fala assado. Eu já passei por essa experiência. Nossa, mas você passou por essa experiência? Né? Tem gente que fica horrorizada. Tem gente que se entristece, né? Fala, poxa vida, você passou por essa experiência? Seja esse amigo, irmãos. Seja esse amigo. Em que o outro pode contar com você para se confessar, para compartilhar e para que você ore por ele. Amém? Então, não se acha o superpoderoso, super fortão. A gente precisa se colocar no lugar e entender que não estamos no controle e está tudo bem. E está tudo bem pedir a ajuda de Deus, está tudo bem. Nós precisamos do jejum, da oração, não para manipular Deus, não para Ele me trazer respostas, não é para isso. É para eu me quebrantar, para eu me colocar no meu lugar e entender que eu dependo dEle, que eu não sou nada sem Ele. É para isso. Não é para a gente conseguir as coisas. Amém? Bom, vamos lá. Mais palavra de Deus. A gente tem que... Vamos ler em João, no capítulo 3, versículo 5. Até o 8. É a conversa, né, de Jesus com Nicodemos. E respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Nós somos a comunidade do Espírito. Nós somos a igreja que ouve a voz do mundo, porque a gente não é surdo. A gente ouve a voz do mundo. Mas a gente ouve a voz do Espírito e não desprezamos a voz do Espírito. Amém? Nós somos o encontro daqueles que foram chamados para se sujeitarem ao Espírito. Sempre, sempre ao Espírito, sem ruídos, sem ruídos.
Nós somos chamados para nos sujeitarmos ao Espírito. Nós estamos falando de uma igreja que não nasceu há 2000 anos. Nós não estamos falando da comuna, que em breve vai fazer 24 anos. Nós estamos falando de uma igreja que nasceu na eternidade. Uma igreja que é plano de Deus. Uma igreja que veio para reinar sobre os homens, através dos homens. Nós somos essa igreja que é plano de Deus. Nós somos uma comunidade que é submissa ao Espírito, conduzida por Ele, como um vento que não se pode deter, não se pode controlar, sem fórmulas, sem rituais, sem mágica. Nada que envolve Deus tem mágica. As pessoas gostam dessas coisas, né? Ah, é uma mágica, um plim, surgiu. Irmãos, quando Deus criou o mundo, Ele não fez assim. Separa, céu, animais. Vocês perceberam que tudo tem um caminho? A criação, ela se produz, ela se desenvolve. Nada é mágica. Nada é mágica. Então, não existe fórmulas humanas. O vento do Espírito, ele sopra onde ele quer, como ele quer. E nada pode impedir o mover do Espírito. Glória a Deus por isso. Amém? Nós somos a comunidade do Emanuel. Que é o quê? Deus conosco. Que habita em nós. Aleluia. Através de Jesus de Nazaré. Ele viveu, andou pela terra, mas hoje Ele habita em nós através do poder do Espírito, nos ensinando a ser como nós nunca poderíamos ser. Algo que foge da nossa capacidade. É somente pelo Espírito. Não tem nada a ver com a ciência, com o seu saber. Tem a ver com o Espírito, com o fato dele habitar em você. A comunidade do Espírito é protestante, pois rejeita aos princípios e valores de exploração ao próximo. Lembra quando a gente falou da reforma protestante, que a gente ficou aqui, eu protesto. Eu fiz tipo uma aula com vocês. E eu protesto. É isso, nós protestamos, nós rejeitamos os princípios e valores que exploram o próximo, do egocentrismo humano, da hipocrisia religiosa, do faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Nós rejeitamos essas coisas. Nós rejeitamos o consumismo insaciável, aquela sede de ter, mas que no fundo você continua vazio. Porque você despreza o Espírito e se preocupa com outras coisas. Em ter a sua casa, aí, ótimo, você tem que desejar isso, mas ela não tem que ser o principal. Será que se você não tiver as bênçãos que você almeja, você vai esquecer quem é Deus? Ou será que na sua dificuldade você vai lembrar que Ele é Deus? A ambição humana, nós somos contra. A independência de Deus. Gente, como tem gente que acha que é independente de Deus? Eu não preciso de Deus. E a gente vê pessoas prisioneiras, depressivas, porque estão
vazias. Estão vazias de Deus. Eu vi um vídeo, eu não sei se vocês chegaram a ver, a gente já compartilhou, acho que o Ayrton compartilhou, o Paulinho compartilhou. Era uma jovem até falando. A gente fala de liberdade, a gente se veste do jeito que a gente quer, a gente é livre para amar, livre para viver, mas é tão prisioneira que está depressiva. Nunca tivemos jovens tão depressivos e ansiosos como nós temos hoje. E eles se acham livres. Não tem como você ser totalmente livre. Você sempre é escravo de algo. No sentido de que você sempre segue uma regra, você sempre segue uma moral. Sempre. Não tem como você falar assim, eu sou livre, eu não sigo regras, eu não... Não. Você deixa uma para seguir outra. E olha, eu prefiro ser escrava de Deus, do Espírito Santo de Deus, porque Ele me ama. Ele sabe por onde eu tenho que andar, Ele me leva pelos caminhos que Ele quer me levar. E isso, para mim, é fantástico. E isso me faz sentir livre. Ele me liberta dessas coisas que me prendem aos padrões. Eu tenho que ser assim porque todo mundo é assim. Eu tenho que ir por ali porque todo mundo vai por ali. Ele me liberta dessas coisas. Amém? Proteste contra isso. Rejeite essas coisas. Vamos ler em Efésios, estou acabando, gente. Efésios 4, capítulo 14, versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que nos induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Os dons, os serviços, os ministérios são expressões de Deus na nossa comunidade. Cresça, cresça no amor, cresça, se permita. Deus te deu dom, te deu qualidade, te deu talentos, para que você exerça um ministério. São os carismas do Espírito Santo usados para aperfeiçoar a cada um no reino. Se dedique ao reino, ofereça o que você tem para glorificar o nome de Deus, porque Ele te deu esse presente. Se capacite, ofereça o seu melhor. Deus te deu o dom? Sim, Ele me deu o dom. É meu. É meu, Ele me deu, é meu. Mas usufrua desse dom. Ofereça o seu melhor. Se capacite cada vez mais para oferecer o melhor. Nós somos uma comunidade, cada um com o seu serviço, com o seu dom. Então, entregue o seu melhor para que a gente abençoe uns aos outros. Amém? Eu sou inseguro.
eu não consigo estudar, eu não tenho oratória, eu não sei falar direito. Mas seja como Paulo. Paulo sabia onde estava a confiança dele. Por ele mesmo, falam que pela imagem dele, ele não chamaria a atenção de ninguém. Por suas próprias palavras, também não. Mas lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, o versículo 4 e 5, ele fala assim: minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aleluias. Ao invés da sabedoria do mundo, ele procura Cristo e a cruz. É isso que a gente precisa. Tudo isso pode nos acrescentar? Sim, é importante. Nós devemos buscar conhecimento na palavra de Deus, em livros escritos por homens de Deus, que nos traz alguns detalhes históricos, algumas clarezas, nos conduz para estudar. Mas tudo é Jesus, tudo é na cruz. Se você falar sobre Jesus, se você falar sobre a cruz, aleluias, você está entregando a palavra de Deus. Não precisa florear, não precisa de mais nada, porque é pelo poder do Espírito. Ele acreditava na poderosa demonstração que o Espírito Santo dá à palavra, porque somente o Espírito convence o homem do pecado e das suas necessidades. Abre os nossos olhos para o Cristo crucificado e dobra o nosso orgulho para vivermos a sua vontade. Abrir mão da nossa vontade não é fácil, mas o Espírito Santo dobra o nosso orgulho para que a gente possa viver a vontade de Deus. Ele nos liberta e nos dá um novo nascimento. E nós passamos a entender que o meu lugar não é aqui. O meu coração não pertence a esse lugar. Meu coração pertence ao eterno, algo além daqui. O que eu vou viver aqui é a busca da santidade para que eu possa alcançar esse caminho. Mas o meu coração não pertence a esse lugar. Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Em nome de Jesus, que você leve essa palavra no seu coração. Fale com o Espírito Santo. Ele está em você, ele habita em você, ele quer te ouvir. Ele sabe tudo sobre você, mas ele quer te ouvir. Abra os seus ouvidos. Creia em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração? Pedindo para que tenhamos essa clareza, esse desejo, que não vem de nós, vem só dele mesmo. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai amado, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pelo seu amor, a sua misericórdia e a tua graça que nos alcança todos os dias. Obrigada, Espírito Santo, porque você não desiste de mim. Obrigada, porque muitas vezes eu me sinto um lixo. Mas você me mostra que eu sou especial, que eu sou amada, que eu sou diferente. E eu só poderia reconhecer isso através da sua voz. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço
para que o Senhor esteja tocando os corações, transformando o nosso entendimento, o nosso coração, nos libertando daquilo que o mundo traz para nós, daquilo que o mundo quer enfiar na nossa goela, que é verdade, mas não é. Nós cremos na sua palavra, nós cremos que o seu Santo Espírito nos leva e nós confiamos para onde quer que Ele nos leve. Deus, em nome de Jesus, eu te peço para que possamos viver em santidade, que possamos buscar o teu amor, a tua graça, em nome de Jesus. Transforme a cada um, ó Pai amado, que possamos viver esta verdade, que possamos ouvir a voz do Espírito todos os dias de nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.